Que sejam as nossas primeiras palavras de profundo agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome. Essa expressão nós usamos justificando exatamente as palavras do nosso Mestre Jesus, quando nos disse: onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. Então, nessa expressão de Jesus, neste momento, nós estamos reunidos em nome de Jesus, cada um no seu espaço, na sua residência, mas conectados. Então, sintonizados, que possamos sentir o envolvimento desta força superior, desse que é o nosso mestre, modelo e guia. E então, vamos observar que o tema proposto para a nossa reflexão é exatamente de um dos seus ensinos, das suas expressões. O nosso tema: quem me segue não andará em trevas. É óbvio que a referência é quem segue a Jesus. E a expressão dele, vamos ver lá anotado no Novo Testamento, em anotação de João, no capítulo 8, nos versículos 12 a 20. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Então, dá a impressão, por essa expressão de Jesus, que literalmente bastaria segui-lo, quer dizer, andar atrás dele na caminhada. Mas é óbvio que isso seria muito como quantas pessoas que andaram nos percursos, nas pregações dele. Mas não é esse o sentido que ele está aplicando realmente. Seguir a ele, nós entendemos, é seguir os ensinamentos que ele nos legou. Para isso, ele confirma dizendo: eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando ele faz essa afirmativa, eu sou o caminho da verdade e da vida, então ele exemplifica tudo aquilo que ele veio ensinar. É o nosso modelo, é o nosso guia. Muito bem, então, se nós estivermos realmente seguindo a luz de Jesus, não andaremos em trevas. Porém, vamos ver a origem dessa história de luz e trevas no Velho Testamento. Buscar lá uma digressão no Velho Testamento. Vamos ver em Gênesis. Abrindo Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco Mosaico, vamos ver lá exatamente ele narrando como é que o mundo foi criado. E ele se expressa dessa maneira: Deus, o Criador, disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Foi manifestada a vontade do Criador e surgiu a luz. Espancou as trevas, porque até aquele momento tudo estava mergulhado em trevas. Um pouquinho mais à frente, no outro livro de Moisés, vamos lá em Êxodo, vamos encontrar a narrativa de Moisés. Ele que libertou o seu povo do cativeiro, do povo egípcio, do Antigo Egito. Então, também foi intermediário da vontade divina, um verdadeiro médium. E para que pudesse seu povo ser realmente libertado, ele primeiro solicitou a libertação e o faraó não concedeu. Aí então o Senhor disse a ele que advertisse que seriam enviadas pragas. Não sensibilizou o faraó. E começaram as pragas, as diversas, narradas no Velho Testamento, lá em Êxodo. Porém, o que nos está interessando hoje é a nona praga. A nona praga fala exatamente sobre as trevas. Com esta praga, todo o espaço ocupado pelos egípcios tornaram-se trevas por 3 dias. E o espaço habitado pelo povo judeu permaneceu iluminado. Fenômeno muito interessante, mas nem assim não sensibilizou o faraó. E a história prossegue lá no Velho Testamento. Mas estamos vendo o contraste entre luz e trevas, vindo do Velho Testamento. E nós podemos observar que esse sentido que Jesus se refere da iluminação, quem lhe segue não andará em trevas,
Portanto, é o sentido da iluminação com Jesus. Abre em dois ângulos. Poderíamos dizer em duas vertentes. A primeira delas, no sentido intelectual. No sentido intelectual, é óbvio que Jesus usou uma expressão muito significativa quando ele nos disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Porém, ele prossegue, o alívio ele pode oferecer, mas libertar, não. Ele continua, aprendei de mim, que sou brando de coração, leve meu fardo, suave é meu jugo. Então, ele é o mestre, veio para ensinar. E por que ele veio para ensinar? Porque ele também faz uma outra afirmativa muito significativa. E qual é a afirmativa? Conhecereis a verdade vos libertará. Então a libertação não vem exclusivamente de Jesus querer nos libertar. Não, nós é que temos que nos libertarmos. E como? Conhecendo a verdade. Então ele também vem trazer a luz intelectual, a luz do conhecimento. Então, que conhecimento que poderá nos libertar? Conhecimento das leis divinas. Porque enquanto não tivermos esse conhecimento, estivermos na ignorância, nós continuaremos a agir de forma ignorante. Então, só vamos acelerar nosso progresso, agindo de forma correta, se soubermos, se conhecermos essas leis. E então, a primeira lei que eles nos ensina, ele também revela o nosso livre-arbítrio. Quando ele diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, aí ele está revelando o quê? Que nós temos liberdade de semear o que nós desejarmos, seja por pensamento, palavra ou ação. Mas é interessante nós observarmos que desde a remota antiguidade, quando isso é comentado, dá uma impressão de que provavelmente algum dos lavradores, o pessoal que trata da terra, sorriam mediante essa parábola. Mas é lógico. Eu sei que eu tenho liberdade de semear o que eu quero colher. Eu quero colher feijão, eu vou semear feijão. Eu quero colher arroz, vou plantar arroz. Então, isso é didaticamente conhecido por todas as pessoas que têm o trato da terra. Mas é exatamente Jesus está partindo do conhecido para o desconhecido. Um verdadeiro pedagogo. Então, ele pega essa experiência da liberdade de escolha da semente em função do objetivo maior, tá? A colheita. Então, se nós desejamos colher o quê? Frutos sazonados, temos que plantar aquilo que vai nos dar esses frutos sazonados. Desejamos felicidade. Ora, o que a gente tem que semear? A felicidade. Então, isso fica didaticamente muito fácil de entender. Então, é óbvio que nós podemos semear o que desejarmos. Inclusive, pela ignorância, através do quê? Daquilo que seja negativo. Vícios, paixões, desequilíbrios, é semeadura. E ele então complementa, quando ele fala sobre a semeadura e a colheita, e nos diz, e não saireis daqui enquanto não houveres acertado o último ceitil, o último iota. Quando ele nos diz isso, implicitamente, ele está revelando que nós retornaremos à vida material tantas vezes quantas forem necessárias. Porque nós observamos algumas pessoas na sociedade falar assim, quando se fala em justiça, mas a justiça humana é falha. Nós sabemos, nós somos falhos. Porque quantas pessoas que cometem crimes, e os crimes hediondos, no dito popular, morrem, na linguagem da doutrina espírita, desencarnam,
E a justiça não conseguiu apanhá-los e cobrar exatamente essa falta, corrigir essa falta. E aí, quem também acredita, tem a crença numa única existência na face da Terra, vejamos aqui uma única vez, esta alma saiu daqui impune. E como é que Jesus disse que não sairia daqui enquanto não houvesse acertado o último ceitil? Mas ele continuou o ensinamento. Em duas passagens relevantes no Novo Testamento, vamos encontrar ele como o mestre ensinando. Uma é um ensinamento particular. Eis que o sacerdote Nicodemos, do Templo de Jerusalém, vai procurá-lo ao cair da noite. E ele, então, para deixar bem claro a Nicodemos, que percebeu a atitude dele de não querer se expor perante os pares, pero Nicodemos, por que me vens procurar ao cair da noite, se tantas vezes à luz do dia estive no templo? Senhor, é porque eu não consigo entender como é que um homem velho possa voltar ao ventre materno. E Jesus responde, até tu, Nicodemos, que és doutor, não entende das coisas desta vida? Que dirá se formos conversar sobre assuntos do reino do meu Pai? Mas ele não deixa sem resposta. Ele diz, em verdade, te digo que se não nascer de novo, não ingressarás no reino dos céus. Porque o Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. O que ele quer dizer aí? Não sabes de onde vem? É a pré-existência da alma. Não sabe para onde vai? Sobrevivência da alma. Esse diálogo foi interpretado pela doutrina dogmática como sendo o batismo ao aceitar os ensinamentos da doutrina de Jesus. Então, quem aceita Jesus e é batizado de forma simbólica, ali naquele ritual do batismo, passa a ser um novo homem, e aí passa a fazer parte do reino de Jesus. Porém, esse batismo, vejam, que João batizou Jesus, ele fez questão de ser batizado por João, e João disse na época, como está no Novo Testamento, eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele, então, inicialmente se recusa a batizar Jesus. E Jesus não, mas é necessário que se cumpram as Escrituras. E ele, então, faz o batismo de Jesus. E naquele batismo simbólico que ele fazia com Jesus, não tinha pecados, nenhum pecado. Mas o simbolismo de João ali era a pessoa romper com os desequilíbrios do passado e, a partir dali, querer ser uma nova pessoa, uma nova criatura e começar a viver os ensinamentos de Jesus. Mas ali não estaria libertando a criatura de semeaduras do passado. É a proposta de uma nova vida a partir dali. Mas o passado já é passado. A semeadura foi feita. Então, mais à frente, vamos encontrar uma outra passagem no Novo Testamento. Diz que Jesus ia caminhando com os seus discípulos e eles iam conversando, os discípulos, e ele mais à frente. Ele ouvindo aquela conversação, então ele para. É óbvio que ele sabia, mas aproveitando a oportunidade para mais um ensinamento, pergunta aos discípulos sobre o que eles estavam falando. E eles então dizem, é que uns dizem que és Elias, outro que és João Batista, outros que és um dos profetas da antiguidade. E ele pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E eles, bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Em verdade vos digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. E continua esta passagem, esse versículo do Novo Testamento, e eles entenderam, eles, os discípulos, entenderam que ele se referira a João Batista.
João Batista, contemporâneo de Jesus, havia batizado, filho de Isabel e Zacarias, primo de Jesus. Então, nessa passagem, Jesus deixa ali bem claro que João Batista só poderia ser Elias, o espírito que for Elias no passado, na antiguidade, retornou no novo corpo e recebeu o nome de batismo de João Batista. Este fenômeno, a doutrina espírita chama de reencarnação. Retornar a um corpo de carne. Mas o espírito já pré-existia, viveu experiências anteriores. Dentro dessa dinâmica, nós entendemos o que Jesus quer dizer, que não sairemos daqui, ou seja, retornaremos à vida física, ao mundo corporal, tantas vezes quantas forem necessárias, até que tenhamos realmente nos lapidado, até que tenhamos nos purificado dos nossos desequilíbrios, das nossas ações, ou pela ignorância, e outros até pela própria vontade, mas que não deixa de ser efeito de ignorância, por não ter o alcance de entender que no futuro teria que corrigir todo o desequilíbrio. Então, vejamos que Jesus, nesta passagem com os discípulos, ele está preocupado ali exatamente com o desenvolvimento da inteligência, do conhecimento. Então, a libertação pelo conhecimento para que possa ter o discernimento, a compreensão. Então, dentro desse aspecto, nós vamos ver que nós estamos vivendo um momento de muita angústia, de muita dor. E essa angústia e dor, já em várias épocas, tem acicatado a humanidade. Nós falamos ainda há pouco do Êxodo, o povo que era escravo no antigo judeu. Então, com esse aspecto, depois, veja bem, a história da humanidade fala que houve um momento das trevas da ignorância. Então, essa treva da ignorância é as trevas próximas à Idade Média. Então, vamos ver ali que, por volta do ano de 1327, houve um acontecimento em que Humberto Eco escreveu o livro Em Nome da Rosa. Esse livro foi produzido, um filme em torno dessa história. E acreditamos que todos vocês tenham visto esse filme. Então, ele passa a ser um elemento didático para nós. E quem não viu, vale a pena ver. Exatamente para ter essa noção das trevas da ignorância. Então, todo o conhecimento retido numa biblioteca imensa. E poucos tinham acesso a essa biblioteca. Era realmente cuidar de manter a plebe na ignorância para ser melhor manipulada. As trevas da ignorância. Muito bem, mas vem depois, com o progresso, que ninguém pode realmente deixar, impedir que ele tenha a sua ação. Através do século XI até o século XV, aí vamos ver que vai se desintegrando o feudalismo. E vamos entrar num novo período. Aí vamos entrar num período onde começa a luz intelectual. A humanidade sendo convocada para sair das trevas da ignorância. Essa era a chamada a era ou a época do iluminismo, a partir do século XVIII. Então, vamos ver ali, Paris chama-se praticamente como sendo a cidade de luz, irradiando conhecimento, é a referência mundial. Em consequência do desenvolvimento intelectual, capacidades no raciocínio, começam, então, a questionar tudo e todos. E surgem aí as filosofias materialistas, ou seja, a árvore da filosofia materialista, né? E as várias ramificações. Vem o niilismo, vem o positivismo, e por aí, essas doutrinas baseadas na racionalidade daquela época só admitia aceitar como verdadeiro o que podia entender. O que não entendia não era verdade. Então, tudo aquilo que era da crença tradicional, vida até a época, como era uma crença fundada em dogmas, passaram a ser considerados como sendo irreais. E passaram a considerar que Deus não existia. Por isso, chamado então de materialismo.
difundindo a não existência de Deus, não existência da alma. Então, só existia a vida aqui na Terra. Morreu, acabou. Isso trouxe consequências funestas. Quais piores consequências? A decepção, a desilusão da alma humana. Porque traz a alma humana no seu íntimo, no seu bojo, duas vertentes muito interessantes, que são as provas da existência de Deus, colocado no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. E quais são essas tendências? Primeira, é adorar um ser superior. Então, podemos ver em todas as épocas da humanidade, da forma mais singela, mais simples, até hoje mais aprofundada, vemos que a nortear existe o temor de um ser superior. E, a partir de uma certa época, convocado para que haja o amor. Então, vamos ver nos nossos silvícolas, como, na concepção deles, adoram o sol, adoram a lua, os astros, como sendo seus deuses. Tupã, e aí Jaci, naquela singeleza. O importante é que existe no íntimo desta alma essa noção de um ser superior. A outra é exatamente a noção da sua imortalidade. A noção da imortalidade faz parte da cultura de todos os povos. E vamos observar, então, que nessa fase chamada do iluminismo, das doutrinas materialistas, nós vamos encontrar a desilusão empurrando quantas pessoas para as portas do suicídio. Porque se está sofrendo problemas insolúveis, por que continuar prolongando esse sofrimento? Vamos acabar logo com ele. Lê do engano, grande equívoco. Mata o corpo, mas não mata a alma. Nós somos imortais. E isso Jesus deu a demonstração. Quando? Voltando lá, quando falávamos exatamente das duas vertentes do missionato de Jesus, a primeira vertente, ele veio para demonstrar o amor e vivenciar. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele não chama mais Deus de Senhor, ele chama de Pai. Estabelece um relacionamento mais íntimo do amor. Deus é nosso Pai, nós somos filhos. E ele nos trata também, então, como irmãos, filhos do mesmo Pai. E a outra vertente? A outra vertente, quando fiz a referência de que ele dissera, em alguma época, ele estava assim próximo ao Templo de Jerusalém. E olhando o templo, e os sacerdotes, então ali, os discípulos perto dele, ele disse, destruam esse templo, e em 3 dias eu edificarei outro. Pensaram que ele estava se referindo ao Templo de Jerusalém. Seria considerado, para quem está ouvindo, um absurdo. Ele não teria condições de, em 3 dias, construir um templo daquele porte. Eles sabiam quanto tempo levou para construir aquele templo. Mas ele não estava se referindo ao templo de alvenaria. Ele sabia que dentro de 3 dias seria o martírio dele. Então, com 3 dias depois, ele construiria outro. Quando chega na sexta-feira, no martírio, ele é crucificado, extermina com a vida física dele. Então, no dizer linguajar popular, o corpo morreu. Não foi ele que morreu, o corpo. Desce da cruz, vai para o sepulcro. No 3º dia, ele ressurge. Ressurge por quê? Ele não ressuscita, porque não foi aquele corpo que volta à vida. É um novo corpo. Que corpo é esse? Paulo chama de o corpo espiritual. Esse corpo espiritual é imperecível. A doutrina espírita esclarece para nós, por analogia, que Allan Kardec faz, comparando com um fruto. Uma laranja, por exemplo. No centro tem os gomos, o espírito. Depois é a película branca, perispírito, em torno do espírito, que são os gomos. E a casca externa, o corpo. As 3 partes integrantes da laranja. A analogia aos espíritos é boa, porém, o espírito não está preso dentro do corpo como os gomos estão presos dentro da laranja. Ele está no outro plano vibratório, então ele se expande, ele sai do corpo quando o corpo adormece, por exemplo, na emancipação da alma. Porém, então, dentro desse jaez, no 3º dia,
o que Jesus diz, eu construirei outro. Então não é mais aquele corpo de carne. Esse outro é o corpo espiritual, na linguagem de Paulo. Na nossa linguagem, é o corpo espiritual, chamam de perispírito. Então, e convive com seus discípulos por um largo período, em torno de 50 dias, complementando os seus ensinamentos. Então, dentro dessa vertente, nós observamos que vem ao encontro do que a doutrina espírita nos chama a atenção. A doutrina espírita, quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar no capítulo Cristo Consolador. E as mensagens que ali estão, exatamente, começam assim, venham como outrora. Tá? Porém, essas mensagens que ali estão do Espírito de verdade, como Cristo Consolador, é uma promessa que ele fizera aos próprios discípulos. Quando? Quando ele estava exatamente já chegando à parte final de convivência com eles. Ele coloca uma condição para os discípulos. Se me amardes e guardardes os meus ensinos, eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro consolador, o Espírito Verdade, que repetirá tudo que vos tenho dito e vos falará de muito mais que por hora não podeis entender, não podeis compreender. E ficará convosco por todo o tempo. Então, eles ficaram preocupados, porque Jesus ia deixá-lo. Mas ele disse, mas eu voltarei, para que onde eu esteja, há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou lhes preparar lugar. E quando estiver pronto, virei para buscar-los, para que onde eu esteja, vós estejais comigo também. Então, esta promessa passa a ser cumprida a partir do momento em que, depois dessa fase, repetindo, das trevas da ignorância, entramos na era da luz intelectual, com a época do iluminismo, no século XVIII, onde surgem as doutrinas materialistas. Esse momento está realmente a humanidade sofrendo a dor, as suas aflições, os seus questionamentos, as perguntas. Porque no que desenvolveu a inteligência, começa a surgir a capacidade de perquirir. É o princípio da filosofia. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta miséria? Mas se Deus existe, por que permite isso? Isso era um prato cheio para os materialistas. Então, nesse momento que a humanidade está assim, bastante sensibilizada, demonstrando que o terreno está arroteado, eis que o Jesus então nos envia o Consolador para responder a todas essas questões. E então vem aquele que é o missionário com a responsabilidade de, no raiar do século XIX, nasce no 3 de outubro de 1804, Hipólito Leão de Nizar Rivaio. Até os 50 anos, ele foi um pedagogo, foi educador. É óbvio que, na sua infância, estudou no Instituto de Pestalozzi, lá em Verdun, na Suíça. E desenvolve ou recorda, porque traz no seu bojo todo aquele arcabouço das experiências evolutivas de outras existências. Então, ele torna-se educador, pedagogo, escritor, várias obras editadas, cientista. Nos seus 50 anos, ele recebe a notícia das mesas girantes. Ao receber a notícia das mesas girantes, ele não dá muita atenção. Por quê? Porque estudioso do magnetismo, ele conhece que, pelo efeito magnético, as mesas poderiam balançar, poderiam flutuar. Porém, quando ele recebe o convite, o segundo convite dizendo que as mesas estavam falando, ele então pondera, a mesa não fala. Então, se está a mesa falando, como dizem, aí é um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Ele se interessa e vai, então, pesquisar o fenômeno das chamadas mesas girantes. Esse fenômeno eclodiu em todo o hemisfério, em todo o nosso globo, em todos os países. Porque foi o aporte dos espíritos que tiveram a tarefa de
embora na sua própria singeleza, sacudir a humanidade para os fenômenos mediúnicos, para o intercâmbio do mundo espiritual. Foi o aporte dessa pleiade de espíritos singelos, simples, que contribuíram para esse novo advento, a era do Consolador, onde viria agora a época de fazer a luz espiritual, a vinda dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus à face da Terra. Então, assim, não é o nosso objetivo fazer o enfoque, e o tempo não nos permitiria entrar em detalhes, mas Hipólito Leão de Lins Rivaio, então, através das mediunidades, dos médios que lhe prestaram o concurso, ele formula as perguntas que estão contidas no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem, e assim surge o primeiro livro, que é a síntese filosófica do Espiritismo, ou da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, composto de 4 partes. E essas 4 partes, cada uma delas, ele depois desdobra num novo livro. A primeira parte é a parte que se chama das causas primárias, desdobra-se no livro A Gênese, os Milagres e as Expedições segundo o Espiritismo, que é o último livro que ele vem lançar. Depois, a segunda parte, que trata do mundo espiritual, ou seja, da nossa pátria de origem, ele lançou o livro dos médiuns, onde ele caracteriza ali assim, a ciência espírita está consubstanciada nessa segunda parte. A parte moral evangélica está contida na terceira parte das leis morais. E aí é o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele lança. E a última parte, ele coloca das Esperanças e Consolações, ele lança o livro Céu e Inferno, analisando a problemática das penas eternas e qual é a visão da doutrina espírita sobre essas penas e gozos futuros. São 5 obras que compõem esse edifício monolítico, essa estrutura monolítica, base e o legado para que toda a humanidade se beneficie. Agora, espancando as trevas da ignorância acerca da vida futura. Porém, esta obra, ela é densa. E quantas pessoas começam a estudar e às vezes não vai à frente. Então, na medida que a pessoa tem uma base, uma noção, vem o desdobramento através da contribuição de outros seguidores da doutrina espírita. Então, sejam eles encarnados ou desencarnados, que vêm as obras mediúnicas ou não, vêm as de Leon Denis, de Gabriel Delane, Alexandre Aksakoff, são os clássicos da literatura espírita. É óbvio que nós não vamos lembrar todos os autores nesse momento, dizendo alguns que estão assim na ponta do iceberg, que mais se projetaram. E depois as obras mediúnicas. E as obras mediúnicas nós temos, num raiar desta maravilha, a maior antena psíquica que a Terra já conheceu, Francisco Cândido Xavier. Mas não é o único médium, ele não é exclusivo. Nós observamos que quantos médiuns contribuíram para esse labor do intercâmbio do mundo espiritual para o mundo terreno, no sentido de contribuir para estabelecer a nossa convicção na vida espiritual, na nossa imortalidade. Então, vamos lembrar que, se nós temos, no Livro dos Espíritos, a questão 625, onde Allan Kardec perguntou aos espíritos qual é o modelo de perfeição que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia, vem a menor resposta dos espíritos: Jesus. Não precisa dizer mais nada. Ele é o nosso modelo e guia. Porém, esse modelo e guia, que tem realmente essa incumbência de nos conduzir, não tira de nós o livre-arbítrio. E ao enviar o Consolador Prometido, nós vamos chegar na questão 919. Na questão 919, se eu perguntar, vamos dizer, na resposta, lá no último período da resposta, Santo Agostinho, ele nos diz: sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro. Pois exatamente esta dúvida que estamos incumbidos de eliminar
do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da vida futura. E conclui, com este objetivo de eliminar a mínima dúvida, foi que nós ditamos o livro dos Espíritos, e que vos achais encarregados de espalhar. Então, dentro deste patamar de eliminar a mínima dúvida, vem esta pleiade de médiuns como intermediários do mundo espiritual, cada um trazendo a sua contribuição. Aí vamos ver Florence Cook, que trabalhou com William Crookes, comprovando a existência, a sobrevivência, a materialização das almas. O dossiê do William Crookes está disponível na internet. É só colocar dossiê William Crookes, tem todo o histórico deste cientista, até então materialista, que submeteu Florence Cook às provas e que ela então colocou uma condição, dizendo a ele, eu não tenho a mínima dúvida que se o senhor constatar que é fraude, o senhor vai falar isso para o mundo inteiro. Então, eu me submeto a toda a prova, toda a experiência que o senhor queira submeter, com uma condição. Se o senhor chegar à conclusão que o fato é real, o senhor também divulgue isso a todo mundo. Ele aceitou o desafio, porque tinha quase a certeza, dentro do conhecimento dele, que iria provar que aquilo era fraude. Então, submeteu. E o dossiê de William Crookes relata toda a experiência que ele fez. E a conclusão dessa experiência, ele chega, de fato, que é uma realidade. Ali estava diante de um ser independente da médium, que estava usando o fluido ectoplasma do médium para se materializar. Então, esse dossiê que ele reuniu, ele depois vai pessoalmente entregar para a Rainha Vitória. E não precisa dizer que ele, o William Crookes, era o expoente britânico da cultura científica, prêmio Nobel. Então, quando ele assim procede, outros cientistas vão tomando coragem e também continuando a fazer as suas análises e pesquisas. É o momento da comprovação da imortalidade da alma. E assim vem uma pleiade de médiuns. Aqui no Brasil, nós temos aí uma variedade grande e que, se nós comentássemos, iria cometer a injustiça de esquecer nomes importantes. Destacando, vamos destacar, sim, o Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, e nós vamos ter lá Ana Prado, no Belém do Pará. Então, é uma pleiade de médiuns, ou alguns que não são tão conhecidos, mas aí vão chegar, agora contemporaneamente a nós, na atualidade, o nosso inesquecível Francisco Canto Xavier e o nosso Divaldo Pereira Franco. Então, através dessas antenas, os espíritos estão dando a prova, através da literatura, da bibliografia, biografia e bibliografia disponível, estão em mãos cheias, cartas consoladoras para quantas mães que perderam seus entes queridos, seja filho, esposo, esposa, identificando. Então, quantos livros foram editados baseados no depoimento das pessoas não espíritas que foram ao Uberaba, receberam as cartas consoladoras e identificaram cada um daqueles personagens. Então, não foi um ou dois casos. Centenas de casos, para não dizer milhares, estão documentados nesses livros de cartas consoladoras. Então, não faltam elementos de comprovação. Tudo isso para quê? Para que surja a luz do entendimento, fazendo luz da inteligência, espancando, então, as trevas da ignorância. E somente a luz da inteligência possibilitará o quê? A nossa salvação. Porque cada um tem que cuidar da sua própria salvação. E a criatura só vai trabalhar em favor da salvação se ela entender como trabalhar. Que salvação é essa? Qual o objetivo? Então, a doutrina espírita nos faculta exatamente a compreensão da existência do mundo espiritual, como é o mundo espiritual, qual é o relacionamento do mundo espiritual com o mundo corporal, por que nós estamos aqui, o móvel das ações humanas, tudo isso a gente passa a entender nesse condensado de 5 obras extraordinárias, fundamentos da doutrina espírita. Porém, a literatura espírita se desdobrou. Hoje nós temos milhares e milhares
de exemplares em torno da doutrina espírita. Só na literatura, da bibliografia de Francisco Cândido Xavier, chegou a informação que já atingiu a marca de em torno de 500 títulos publicados. E de outros médios, ou de autores encarnados. Então, as mãos cheias aí estão as instruções para que nós possamos estudar, entender, desenvolver o discernimento e eliminar a mínima dúvida que possa restar no nosso íntimo. E por que temos que eliminar essa dúvida? Porque a única forma do nosso ponto de vista sair aqui da Terra e se deslocar para a vida futura. Esse é o capítulo 2, item 5 do Evangelho. No capítulo 2, há muitas moradas na casa de meu Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5, ponto de vista. Ali Allan Kardec nos diz: a mínima dúvida que tivermos acerca da vida futura fará com que o nosso ponto de vista continue preso aqui na Terra. Então, é inteligente começar a trabalhar nessa nossa autoelevação, autoaprimoramento, desenvolvendo a nossa convicção de que somos almas imortais. Daí para frente as coisas fluirão mais. Fazer luz no entendimento da nossa inteligência. Porém, vejamos, vem a contribuição através do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, exatamente a informação daquela literatura de André Luiz. A propósito de André Luiz como repórter, trazendo as informações de como é a vida no mundo espiritual. Agora é o detalhamento da síntese doutrinária que existe nas obras fundamentais da doutrina espírita. Agora ele vai espraiar, mostrar, comentar. E no livro Libertação, a Emmanuel faz o prefácio do livro de André Luiz. E nesse prefácio, na abertura, ele então conta uma história grega. É a lenda do peixinho vermelho. Todos os espíritas já leram o livro Libertação, conhecem essa história. É de domínio popular também, história muito antiga. Então, o peixinho vivia num lago. E nesse lago, ele não tinha acesso à alimentação das larvas que existiam, porque os peixes maiores não deixavam. E para poder não serem destruído pelos outros, ele tinha que ser ágil. E com isso ele conhecia todos os recantos deste lago. E nessa procura, estando ali dentro do lago, ele conseguiu descobrir onde a água saía, o vertedouro. E havia uma grade. Ele descobriu uma fenda e por essa fenda ele passou. Aí saiu pelo filete de água, dali ele foi para um riacho, foi nadando, viu a maravilha do riacho, depois caiu no ribeirão, depois num rio imenso, e quando ele se deu por achar, estava no mar. Aí aquela maravilha. A variedade da flora e fauna da marinha. Ele maravilhado, extasiado, e depois se alojou num coral. No coral ele viu que era a habitação ideal para ele. E outros peixes, também pequenos como eles, ali se alojavam. E estava feliz. E quando ele viu esse nível de felicidade, tomou conhecimento pelos peixinhos que ali estavam vivendo, dizendo que a única garantia da perpetuidade da existência era aquela água onde eles estavam, porque qualquer outro lago, na estiagem, a tendência dele é secar. Então, ao ter esta notícia, ele, sendo feliz, resolveu voltar ao lago, levando esta notícia aos demais companheiros que estavam lá no lago. Ele encetou a viagem de retorno, passando pelo grande rio, o Ribeirão, o Riacho e Filete, e acabou entrando novamente naquele lago. Tentou passar a notícia, mas nenhum deles, dali que habitavam o lago, dava atenção. Não estava interessado, estão satisfeitos, não existe nada fora daqui, é só isso que existe. E aquele que era o peixe mais gordo, dito como o rei, resolveu, por uma questão de sarcasmo, uma forma hilária, debochá-lo, e deu a palavra para que ele falasse para todos. Então ele explicou tudo o que aconteceu, o que ele viu, as maravilhas, porém, havia uma necessidade deles fazerem alguma coisa para poder sair do lago. Teriam que fazer regime, emagrecer para passar ali no orifício onde ele passou. Que seria muito difícil, ele era um peixinho pequeno.
E os peixes grandes realmente não conseguiriam passar naquele orifício. Mas quando ele falou em termos do regime, todos se deram gargalhada. Ele está querendo ficar com a nossa comida. Mas aí, como a título de deboche, o rei falou assim, muito bem, foi lá verificar por onde ele passou. E quando ele viu que a fenda era minúscula, aí então ele falou, não, você é história, você não passou por aí. Como ninguém lhe deu atenção, ele passou pela fenda e novamente voltou para o mar, cuidando da sua própria felicidade. Então, Emmanuel ao contar essa história grega, faz lembrar que André Luiz é como se fosse, por analogia, o peixinho vermelho. Ao estar deslumbrado com a realidade do mundo espiritual, da sua estrutura, do que é realmente de valor e do que tem que ser realmente descartado, ele, nesse deslumbramento, ele recebe a missão exatamente de vir trazer para nós estas realidades, essas verdades. E o primeiro livro que ele trouxe, Nosso Lar, realmente foi como se fosse os peixes gordos do lago, aquele lago barrento. Não foi dado a atenção. E realmente achavam que aquilo era realmente uma coisa assim, uma loucura, o devaneio, fantasia. Levou muito tempo para que Nosso Lar fosse absorvido pelos próprios espíritas, porque realmente achavam uma história muito fantasiosa. Com o passar do tempo, aquele foi feito uma renovação, outros espíritas foram surgindo com um novo potencial de cultura, com capacidade de análise, e aqueles que eram muito simplórios, que não conseguiram entender, foi desencarnando, a renovação natural. E com essa mudança e um estudo mais aprofundado, hoje essa realidade é tão forte, tão intensa, que nós não temos como não desenvolver essa certeza, essa convicção de que somos almas imortais. E fechando, então, nós podemos analisar que a mesma analogia que Emmanuel fez para com André Luiz, podemos fazer com relação a Jesus. Ele vem do espaço sideral, da espiritualidade, assim, da esfera crística, para nos dar a notícia da nossa imortalidade. Então, vejo, há mais de 2000 anos, vem a tentativa desse que é o nosso modelo de guia, no sentido de abreviar a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso despertamento. Ele próprio veio para ensinar, para demonstrar a imortalidade da alma. Quando a humanidade já demonstrou que já estava com um pouco de luz intelectual e já estava questionando vários fundamentos da própria existência, então ele envia o seu missionário. Esse que foi um sacerdote, druida do passado, Hipólito Leão de Nizar Rival, se apaga com o nome de Allan Kardec. É mais um peixinho que retorna para dar a sua contribuição sobre o que existe no mundo espiritual. Então, nesse instante, é o instante de nós refletirmos, fechando a nossa linha de raciocínio. Ele, Jesus, nos disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida eterna. Ele também nos disse, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Porém, para isso ele diz, brilhe a vossa luz. Então, para que a gente possa fazer como ele fez, a nossa luz interior tem que brilhar. Ou seja, desenvolver a nossa potencialidade. Então, ele diz, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Para isso, brilhe a vossa luz. Então, que nós possamos, nesse momento da pandemia, onde seria para todo mundo estar assim, realmente, de uma forma mais entristecida, é o momento de nós estarmos assim, agradecendo a Deus a oportunidade de vivenciarmos a experiência da solidariedade, do compartilhamento, da nossa tranquilidade, de firmar, de desenvolver as nossas potencialidades da alma. Então, não nos esqueçamos, quando a dor se catar mais forte, ele nos diz, eu venci o mundo, sejais vencedores da iniquidade. Ele está de braços abertos dizendo, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Que a paz, nosso Mestre Jesus,
que nos envolve agora e sempre, possa permanecer conosco nesses momentos de testemunho, de prova e de crescimento. Muita paz para todos. E até a nossa próxima oportunidade.